Senhoras e senhores, com uma convidada mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. Mas hoje, um episódio especial, né, Érico? É um episódio diferente. O episódio de hoje ele faz parte do nosso projeto cultural, que está sendo realizado com a ajuda da Lei Paulo Gustavo. E hoje nós estamos aqui com uma representante das artes plásticas, né? Mas o nosso projeto consiste em conversar com pioneiros, né, culturais aqui da nossa cidade. Então eu vou pedir para que, por favor, o Luciano apresente a nossa convidada de hoje. Tudo bem. A nossa convidada, ela é pintora, premiada e reconhecida pelo seu talento e pela sua versatilidade. Ela também é fundadora de um ateliê de pintura, por onde já passaram centenas de alunos e de onde já devem ter saído milhares de trabalhos. Com certeza. Nós estamos falando da esposa do Claudemir, da mãe da Sabrina, a nossa querida Ivonete Donati Medeiros, que é uma referência na arte da pintura aqui em Francisco Beltrão. Seja bem-vinda, Ivonete. Ok, muito honrada em estar participando desse podcast e representando, né, as artes. Nossa, muito feliz e muito honrada, muito grata. E a gente é honrados com a sua presença. Exatamente. Então tá, vamos para a nossa pergunta tradicional. Tradicional. A gente sempre começa do mesmo jeito, né? A pergunta é sempre a mesma. E a pergunta é, Ivonete, que tu possa te descrever. Claro que pensando em arte, penso que é muito difícil de fazer essa separação que eu vou te propor agora, né? Mas falar um pouquinho de ti, quem você é, sem falar do teu trabalho. Sem falar do trabalho, né? E é complicado porque realmente eu respiro meu trabalho o tempo todo, né? Sim. Mas em tudo eu vejo arte. É difícil, mas eu tenho outras coisas que eu gosto de fazer também, além, é lógico, claro, né? E gosto muito além da arte, eu sou uma apaixonada por assuntos que envolvem espiritualidade, terapias holísticas, complementares. Fiz muitos cursos também nessa área, e é uma das coisas que eu faço em tempos livres, né? Então, de tempos em tempos, eu estou envolvida num workshop, aí vou para algum lugar fazer alguma vivência. Legal. Amo, isso é uma outra paixão. Gosto também de viajar, sou bem aventureira com meu marido, ele tem moto e a gente fez umas viagens bem radicais já. Louco. Sim, a gente foi para Atacama. Que legal. Imagina, com 50 e mais, né? Os velhinhos de moto. Chegamos lá, daí o ano passado a gente estava indo para o Ushuaia. Que foi, né? Mas aí o nosso companheiro de viagem teve um acidente pequeno e interrompemos a viagem. Então é o nosso próximo projeto agora. É o Ushuaia. É o Ushuaia. Ushuaia é muito legal, já fui. Realmente Você foi? Foi de moto? Não, fui de forma arriscada, né? O aviãozinho me deixou lá, que eu acho que também tem seu nível de risco. Tem nível de risco, mas de moto é uma emoção. Eu nunca imaginei, eu fui com medo, né? De aquela história que a gente estava conversando. Tem que ir com medo mesmo. E tem que ir, né? Confiar no piloto e aproveitar a viagem. Não, se o piloto é bom, tá tudo certo, bom, né? Muito bom, foi uma aventura, muito bom. Então tem essas coisas que eu gosto de fazer. Muito também. Muito bem. Ivonete, você cresceu numa família grande, né? Uma família com 8 irmãos. Sim. Como é que era o dia a dia aí da menina Ivonete nessa família grande? E como é que isso influenciou você para a arte? Tá. Eu sou uma das mais novas, né? Sou a penúltima. Então, eu só brincava. Os outros é só que... levou vantagem. Eu só levei vantagem, porque quem veio antes é que foi abrindo caminho. Cuidando dos mais novos, Exatamente. Dos que nasciam, né? E até ontem estávamos com as minhas irmãs, né? Minha mãe, a gente conversando até com a minha irmã mais velha. Ela falou que ela não teve infância, que nem nós mais novos tiveram, porque aí era um filho atrás do outro e a mais velha cuidava era a segunda mãe praticamente, né?
Minha mãe falou que a minha irmã mais velha, com 6 anos de idade, já tinha que subir num banquinho e fazer comida para ajudar, né? E eu e a minha irmã mais nova, no meu irmão antes de mim, né? Então seria o 6º filho, o 7º e o 8º, que levamos uma vida mais tranquila, com infância, aproveitando, sem ter que cuidar de ninguém, só cuidavam da gente, né? No Muito máximo de um cachorrinho, é mais fácil, né? bem tranquilo. Então, com muita gente na hora do almoço, a mesa, né, cheia. O pai mandava ficar quieto, porque de repente ele jogava uma casca de banana na cabeça de alguém que estava muito... Não, aí tudo bem, né? Normal, o pior seria o talher. Não, ele era, só que era bem... Não, tinha que ficar, não podia ter muita bagunça, né? Mas bem gostoso. E a arte já começou a aparecer ali em algum momento da tua infância? Sim. Ali, como são 6 mulheres, então a minha mãe sempre cuidou da casa, costurava, né? Porque naquela época não tinha acesso a roupa tão fácil como hoje, né? Então ela que costurava as roupas da família e também fazia tricô. E eu me lembro, assim, das férias de julho, eu muito pequena, mas eu já devia ir para a escola, porque eu lembro que aí a gente ficava em algumas tardes de frio, em volta à cozinha grande, né, família grande, né, perto do fogão a lenha e com materiais de linha, tricô, tinha umas telas que a gente bordava, não era pintado ainda na época. E eu lembro muito disso, sabe? E eu tive uma irmã que pintava, minha irmã mais velha. Então, aquele cheiro de tinta, sabe? Me chamava, ficava ali pentelhando ao redor. E incomodando ela. Hoje ela não pinta, né? Outra irmã minha também fez aulas de pintura. Na época eu era muito pequena, né? Mas ficava sempre perto. Aquilo sempre me chamou a atenção. Mas eu não mexia. Aí ela cansou das aulas dela, abandonou o material e eu peguei. Mais uma vantagem. Mais uma vantagem de ser a mais nova. Já chegou com o kit ali. Fui brincar com o material dela e fiquei. E comecei a se fazer, na época... Como eram muito as mulheres, a mãe fazia, as mães, né, faziam enxovais para as mais velhas, né, era tudo feito em casa. Então, eu pintava os panos de prato das minhas irmãs mais velhas, tudo Que idade mais ou menos aí, Ivonete? Nossa, eu devia ter uns 9, 10 anos 10. Já. Bem cedo mesmo, né? Bem cedo, bem... Nossa, eu lembro daquele cheirinho de tinta, sabe? Sim. Aquilo sempre me encantou. E te acompanha até hoje. Mas até hoje, verdade. Muito legal. Nesse período devia ser muito interessante, né? Porque inclusive não eram materiais tão acessíveis naquela época, né? Não. As coisas eram bem mais complicadas. Mas eu vejo que o meu pai, apesar de ser um homem bem simples, ele era funileiro. Ele gostava dessa parte, sabe? Ele comprava enciclopédias. A gente não lembra mais. Essa é difícil de falar. Livros de arte, sabe? Eram caríssimos. Meu Deus. Investia, então. Ele investia na gente, ele gostava. Imagina, ele pagava curso de pintura para minha irmã, que na época tinha o ateliê da Gilda Virmont e da irmã dela, Gertrudes. E então ele gostava mesmo. Se você pedia para ele, quero fazer um curso que envolvesse a arte, apesar de, eu digo, né, ele era funileiro, ele investia na gente, sabe? Sim, bom. Então, eu tenho muita gratidão por ele, pela minha mãe também, que nos proporcionaram isso, né? E ali, quando tu era criança, Ivonete, tu pensava em ser outra coisa quando crescesse? Ou... Olha, eu não pensei, foi acontecendo, porque eu
casei muito cedo, uma criança praticamente, né? Com 17 anos. Então, não chegou a ter uma preocupação. Mas com 17 anos, eu estava fazendo o 3º ano do ensino. Naquela época, a gente falava 2º grau, né? Sim. Do ensino médio. Pode falar 2º grau que a gente tem que... E vocês entendem, né? Fiquei pensando. Então tá. A gente já leu sobre isso. Claro, né? A gente leu numa Barça, como é que é? Numa Barça, eu tive também. E aí, como eu casei, estava terminando o 3º ano do 2º grau, eu não fiz faculdade, não prestei vestibular, né? Então, não tive muito essa preocupação. Pensei, por enquanto, vou ver o que dá, né? O que surgir, vai surgindo. Eu trabalhei com meu pai um tempinho na funilaria mesmo, como ajuda secretária lá no escritório. E aí, pintava, sempre pintei, nunca parei de pintar. Desenhava, pintava nas horas de folga. E uma cunhada minha, que tem parentes em Pato Branco, ela conheceu um ateliê lá, junto com uma parente lá, uma tia que morava lá. Ela chegou para mim e falou, nossa, você precisa conhecer tal ateliê. Ela deve ter pensado, meu Deus, minha cunhada tem que melhorar muito, né? Porque eu nunca tinha tido aula de pintura. Eu fazia, as pessoas gostavam, né? Mas eu fazia para toda a família. Sempre me incentivaram muito, eles achavam muito bonito o que eu fazia. Mas não fazia profissional, assim, para vender, né? Sim. Aí me encantei. Na época não tinha mais o ateliê da Gilda e da Gertrudes aqui, né? Senão eu até teria feito, já tinha buscado alguma coisa. Eu nem sabia que elas tiveram. Que a Gilda teve o ateliê de pintura. Teve. Porque ela teve um conservatório, se eu não me engano, né? Musical. Ah, sim, verdade, ela teve. Fez parte. Né? Mas bem antes, quando eu era criança, ela e a irmã dela tinham, não lembro que ano que foi, mas... Foi antes de 80, eu acho. Antes, Até eu passava para ir para o Glória e tinha o ateliê dela, era aí onde é o Campo e Lavoura hoje, se eu não me engano, era por aí. Passava, aquilo também me encantava, mas eu achava que eu não ia fazer aulas, a minha irmã que fez. E me perdi. Você estava falando de Pato Branco. Aí, Pato Branco me conquistou com o ateliê da Jurema e de Pereira, minha professora de pintura. Maravilhoso. E fui anos para lá, fazendo aula. E aí as amigas aqui começaram a me pedir. Comecei a pintar e vender o que eu fazia, né? E acabou virando, assim, não pensei. Não pensei, eu vou ser artista, né? Foi acontecendo. Mas você falou que casou muito cedo. Mas conta pra gente, como é que você conheceu o teu marido? Então, a gente frequentava o mesmo clube, o Clube Marrecas. Clube Marrecas. Então foi nas piscinas do Marrecas. Foram nas piscinas do Marrecas. Eu devia ter uns 13, 14 anos, ele um pouco mais velho. E aí acabamos namorando e casamos. Eu com 17, ele com 24, né? Pensa, na época era super normal, né? Não tanto, né? Mas... mas enfim, né? Hoje em dia... Não foi um problema, teus pais levaram numa boa, tudo certo. Não, eles mesmo casavam super cedo, né? Mais cedo do que a gente, né? Depois é que começou a ficar um absurdo mesmo, né? Casar muito cedinho, né? Mas deu tudo certo. Estamos aí. Mas casar é sempre uma mudança de vida, né, Ivonete? Sim. E você conseguiu juntar com facilidade essas duas paixões, que era o marido e a arte? Então, ou você teve que dar uma adaptada, uma readequada nisso? É que na época que eu casei, eu não pintava, assim, profissionalmente, né? Eu pintava nas horas que eu tinha, inclusive... meu marido trabalhava numa transportadora. Na época, eu ia de ônibus para Pato Branco fazer minhas aulas, então ele me incentivava, né? Colocava no ônibus e levava 2h30, eu acho, para chegar lá. Não duvido. Aqueles ônibus que iam parando. Sim, pensava, agora vai. Andava 10 metros e parava. Eu chegava lá sempre atrasada e tal, mas eu fazia aula manhã e tarde. E aí eu voltava com a empresa que o meu marido e esposo trabalhava, eu voltava de caminhão. A maioria das vezes que tinha caminhão vindo para Beltrão, eu voltava de caminhão à noite.
Então, foram alguns anos, eu acho que foi uns 3 anos. Isso aí é o quê? Uma vez, 2 por Uma semana? vez por semana, daí eu fazia aula pela manhã e pela tarde voltava à noite, enquanto eu não tinha filhos, né? Enquanto eu não tinha minha filha. Sim. Aí depois que eu tive a minha filha, aí eu continuei indo, mas aí eu já tinha coragem de ir de carro por causa dela, né? Aquela coisa do enfrentamento, né? Exatamente. Vou porque eu preciso chegar E realmente cedo. tu foi desbravando, né, Ivonete? Fui desbravando, eu fui de carro. Hoje eu não tenho coragem para Pato Branco de carro, mas a verdade... Na época... Fui, mas se eu tivesse alguma coisa muito, né, com certeza eu ia. Eu vou, se precisar, eu vou, Sim. mas... E quando que tu sentiu, assim, Ivonete, que tinha virado a chave no sentido de, bom, então agora virou algo profissional? Olha, eu sempre levei muito a sério, teve sempre muita dedicação, Certo. profissionalismo, mas teve uma fase até que eu não tinha feito faculdade, eu comecei a pensar, poxa, todo mundo tem um trabalho e eu não tenho. Eu achava que não era um trabalho. Eu achava que uma hora ia acabar isso, né? Aí eu fui fazer faculdade, pedagogia, fiz pedagogia. Com essa preocupação, acho que eu preciso ter uma formação, porque vai que, né? E aí eu vi que não era aquilo que eu queria, Não... apesar de que a pedagogia me ajudou muito a lidar com as crianças. Sim. Melhorou muito minhas aulas depois que eu fiz pedagogia, que eu acabei aplicando no ateliê. Concluiu o curso, então? Sim, fiz. Nossa, eu acho que eu fiz uns 15 anos atrás só a pedagogia. Mas com essa, eu não tinha noção de que era uma profissão já que eu estava... Sim, que já era, né? É, sim. Porque eu pensava assim, nossa, mas todo mundo trabalha, tem carteira assinada e tal, né? E eu, nossa, tanto tempo com um hobby, levando nisso, até onde vai? Aí eu vi que foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Teve fases, assim, bem altas, eu ter até quase 80 alunos no ateliê, turmas, né, com 10, 12 turmas, que eu trabalhava até nos sábados, eu dava aula até nos sábados à tarde. Hoje já não, hoje eu não tenho tantas turmas porque eu limitei, eu disse, eu quero menos, né, já... Mas como é que foi isso, Ivonete? Assim, de você já tinha um espaço que você usava para você, para as tuas pinturas, e esse espaço você aproveitou para dar curso ou você teve que montar uma estrutura nova? Não, eu tive que... quando essas primeiras amigas me pediram a aula, foi em 89. Eu e o meu esposo, a gente tinha recém começado, tínhamos conseguido comprar uma casa bem pequena e tal, a gente... eu não lembro se ela já estava ampliada, porque daí a gente foi dando uma ampliada nela. Mas eu peguei uma peça da casa super pequena, eu acho que era menor do que essa sala aqui. Cabia uma mesa desse tamanho, e a gente, espremidinhas ali, eu andei colocando umas 4 alunas ali. E foi eu acho que foi um ano, assim, sabe? Aí depois eu já tive que pegar a pecinha do lado, sabe? Foi quebrando umas paredes. Foi aumentando, aí foi essa peça e a peça do lado, já ampliou. Aí o negócio começou a ficar legal, a gente deu investir num ateliê nos fundos da minha casa. Aí eu fiz também um ateliê super pequeno, nada muito grande, acabou ficando pequeno de novo, e aí a gente mudou. A gente mudou para uma casa maior que a gente vive até hoje. Tinha um salão grande, quando a gente estava procurando casa, a primeira coisa que eu queria, onde que eu vou dar aula de pintura, né? Aí a gente adaptou lá o salão de festas, dei muitos anos aula ali, daí agora que eu dei uma reformada, um giro de 360 graus na minha casa, na reforma, e agora eu tenho um ateliê na frente. Agora teve essa mudança aí. Também não é nada grande, eu já penso que pode ser maior. Já tem planos aí. Que coisa, né? Uma coisa perceptível é que ela sempre tem mais alunas do que espaço. É muito incrível como foi assim, uma coisa pequenininha, foi crescendo aos poucos, né? Mas quem sabe, uma hora não vou pegar mais uma peça da casa, mas vontade de ampliar eu tenho. Mas isso é muito legal, né? Então começou ali com algumas amigas que te pediram para... Esse é o momento que tu passa a ensinar, então. Ensinar, morrendo de medo também, porque para mim era muito fácil pintar, mas eu lembro que esse primeiro dia, dos primeiros alunos que vêm, eu lembro que eu não dormia à noite. Gente, como é que eu vou fazer para ir? Pessoas assim conhecidas, como é que eu vou fazer para ensinar? Eu sei pintar. E foi aí que a gente vai descobrindo as capacidades, né, gente? 34 anos ensinando.
Ensinando, não, eu digo que eu sou uma orientadora, uma facilitadora, né? Né? De trazer, ajudar a pessoa a tirar de dentro dela o que ela tem de Isso, melhor. né? Transformar essas emoções em arte, né? Hoje eu acho que a gente pode dividir em 3 áreas, assim. Você dá aula, você deve criar os teus próprios trabalhos, né? Pela criatividade, pela tua vontade, pelas coisas que te chamam a atenção. E você também faz trabalhos sob encomenda. Sim. Né? Esses trabalhos têm um ponto em comum, assim, no teu processo de criativo mesmo? Ou cada área dessas é diferente? Quando você vai dar aula, você já tem uma coisa pronta. Quando é um trabalho sob encomenda, você vai ter que estudar, ver o que é. Como é que funciona esse processo, Ivanete? A aula de pintura, para mim, se tornou uma coisa muito fácil, porque eu não preparo aula, né? Não preciso preparar aula, eu só atendo a pessoa e vou facilitando ela a descobrir o que ela tem dentro dela. Então, é um processo individual, eu não tenho, assim, uma turma, todos vão pintar a mesma coisa. Nunca fiz isso. Cada um e eu atendo conforme a necessidade, bem individual. Então, virou uma coisa, assim, bem tranquila para mim. Não é um trabalho, eu só sou muito responsável, tenho horários, cumprir direitinho, né? Mas para mim não é um trabalho. É uma coisa muito gostosa e ainda tô fazendo amizades, estou num ambiente gostoso, né? Então, isso virou uma coisa assim muito corriqueira, gostosa e não me toma, só me toma tempo. O processo daí de criação, quando me pede, aí sim, aí tem que entrar mais com a cabeça, o artista tem que pensar um pouco, né, para atender as necessidades que a pessoa está querendo, né? Então, tem essa coisa de estudar mais, parar. Tem uma diferença muito grande aí, né, Ivanete, que é de quando, digamos, a inspiração, ela vem e tu simplesmente sente vontade de transformar aquilo em uma tela e tu simplesmente deixa sair, né? E de quando uma pessoa te dá uma base, no sentido de, eu gostaria de ter algo na minha sala que fosse assim. Isso. Porque isso, de alguma forma, pode, não sei exatamente se inibir o processo criativo ou ajuda. É diferente, né? É bem diferente. Tanto que o Luciano falou que eu tenho, né, o meu tempo, esse processo de criar o que eu tenho vontade. Eu quase não tenho muito tempo de fazer isso. Eu faço porque quando você faz por encomenda, geralmente o que eu faço, a pessoa já me manda algumas referências, o que quer. Então eu tenho que criar algo que a pessoa quer. E eu faço isso, é o meu trabalho, né? Agora, quando bate aquela vontade de fazer alguma coisa minha, aquilo fica latente. E daí, quando surge a oportunidade, alguém fala assim, faça o que você quiser, daí eu faço. Aí é mais fácil, né? Porque é alguma coisa que já está aqui dentro, não preciso estudar muito. Vou fazer porque a pessoa me deixou à vontade, né? Ou então, quando não surge essa oportunidade, eu pego as minhas férias, né? Que daí, aí eu crio. Eu faço algo para casa, faço algo que eu gostaria muito de fazer e ninguém pediu. Mas é pouco, é bem menos do que eu gostaria até. Como é que é a divisão do teu tempo hoje, Ivanete? Assim, você tem um horário mais ou menos estabelecido para dar aula? Sim. Outro horário você reserva para outras atividades? Sim. Como é que é essa rotina hoje? Sim, eu tenho... Daí o meu ateliê ficou na minha casa, né? Mas eu tenho que estar no meu ateliê ali, como se eu estivesse indo para o meu trabalho, no escritório. Vou lá para o ateliê e ali eu fico a manhã inteira, quase todas as manhãs. Então, eu reservei. Antes eu dava muita aula e eu gosto muito de pintar. Na verdade, minha paixão é pintura, é mais do que dar aula. Eu acho que é isso que faz com que... Dar aula é uma consequência. Dar aula é uma consequência. Então, eu acho que isso que também me fortalece muito, sabe? E então eu acordo já pensando, oba, o que eu vou fazer hoje? Então amanhã é minha. E eu posso escolher, tem encomendas que não tem data. Então, hoje eu vou pintar um pouquinho disso. Hoje eu vou... Daí, se tem data, não, né? Se tem data, aí eu... teve esse sábado, por exemplo, eu não estou mais pintando no ateliê, trabalho interno, né? Que eu também pinto fora, e aí, quando é fora, pego sábado e domingo. Com muito prazer, adoro.
Mas esse sábado eu tenho uma encomenda de porcelana para entregar com data marcada. Eu tive que pintar sábado até 6 horas da tarde. Mas aí depois compensa, eu posso ficar um dia sem pintar. Sou muito grata. O trabalho é muito bom. E assim, Ivonete, já são então 3 décadas e meia ensinando. Ensinando. Né? Uhum. Tu tem uma estimativa de quantos alunos já passaram pelo teu ateliê? Olha, teve, lá quando eu comecei, eu fazia um fichário, sabe? Aquelas fichinhas com o nome da pessoa, né? Aí ali a gente anotava as mensalidades e tal. E eu guardei essas fichas, era uma pilha. Porque eu tive épocas que eu tinha, imagina, 10, 12 turmas, mais de 80 alunos. Era bem mais jovem, então eu tinha um pique, dava aula manhã, tarde e noite, até no sábado, só tinha domingo, né? E foi, né, aquela pilha de fichas, e aquilo foi, eu disse, mas para que eu tô guardando isso depois de uns 15 anos, sabe? Me deu uma coisa lá, falei, vou fazer um faxinão, joguei fora, pode. Então, eu não tenho nada arquivado, mas eu comecei a pensar esses dias e fazendo umas contas assim por baixo. Se não chegou a 1.000, tá perto, sabe? Mais de 1.000 alunos, eu acredito, porque eu encontro pessoas na rua. Lembra que eu fui teu aluno? Falei, meu Deus, é verdade, sabe? Já tô na 3ª geração, quase dando aula para os netos de quem era jovenzinha, né? Sim, na época já. Com toda essa gente que você já deu aula, né, Ivonete? Deve ter tido muitas histórias bonitas, assim, que marcaram você, né? Até porque alguns alunos, a gente conversou antes, você disse que fizeram aula por muito tempo, né? Mas você tem alguma história que você possa compartilhar com a gente, assim, de talvez ver a arte transformando a vida da pessoa? Sim, eu tive uma aluna que ela tinha deficiência auditiva. Ela vinha, eu não lembro se era de Flor da Serra ou Salgado Filho, que ali é meio junto, né? Não sei como é que... Então, ela vinha com bastante dificuldade. Ela vinha, eu lembro, né? Eu ia para Pato Branco com toda aquela dificuldade. E isso também me marcou, né? Porque ela era jovenzinha e os pais dela traziam ela, eram bem humildes, traziam ela para fazer aula de pintura e ficavam por ali esperando. E ela de deficiente auditiva, tinha um pouco de dificuldades e tal. E eu soube há pouco tempo que hoje ela trabalha com artes. Ela fez faculdade de artes. Que legal. E trabalha com artes. Então, eu fiquei muito feliz. Eu disse, nossa, depois, eu acho que uns 20 anos, eu fiquei sabendo que ela continuou com isso. E todo aquele esforço que ela... Porque era um esforço, né? Sim. Para a família Para a também, família, né? Largava o que tinha para trazer ela, né? E ela tá se dando bem, assim, tá também. Eu acho que ela tem um ateliê dando aulas. Tive outras histórias, muita gente que... Eu até nem punha muita fé, mas que hoje são professores de artes, trabalham com isso, e que na época eu pensei, de repente, né? Sabe aquele aluno que você pensa assim, esse tem mais jeito, esse não, e surpreende. Teve gente que surpreendeu. Surpreende. E eu acho que, até a gente comentou por alto antes, né? Mas deve ser uma modalidade de aula, a aula de pintura, que favorece muito as amizades, né? Muito. Você está o tempo todo ali acompanhando, conversando. Muitas amigas aí, né? Dessa trajetória, Ivonete. Sim. Nossa, eu dou aula para grupos, né? Não é aula individual. Então, grupos de 7 pessoas por vez, né? Turmas mistas. Mas com o tempo eu fui dando uma selecionada, um pouquinho idade, estilo, que a pessoa mais está querendo, né? Tem gente que vai mais para essa coisa do conversar, do usar aquele tempo para se distrair pintando, fazendo alguma coisa que gosta. E tem gente que não, tem gente que vai para ficar no silêncio, e, né? Então, eu peguei esse jeitinho com o passar dos anos. E teve uma época que eu tinha muitos alunos e que batia essa coisa
vamos para conversar. Então, acabavam levando lanche, virava uma... Nossa, tive uma aluna que ela tinha uma loja de roupa, ela levava os condes, porque as alunas pediam. Aí, quando se via, tinha gente provando roupa. Eu falei, meu Deus, né? Mas era o ambiente que elas queriam, estavam confortáveis com aquilo, né? E eu falei, meu Deus, eu ainda recebo para fazer isso, né? Mas foi uma época, assim, de mais bagunça. Hoje em dia, não. Hoje em dia tá mais tranquilo. Eu cuido para ter mais arte do que comida. Porque aí fica... Ou comprar comissão, né, Ivonete? Não, justamente, se foi vendido lá, tem que ter uma porcentagem. Tem uma porcentagem. Foi um tempo muito engraçado. Eu olhava para você, meu Deus do céu. Mas a arte tem muito disso, né, Ivonete? Que é de aproximar, que é de poder estar junto e dar risada, enfim, essa coisa toda é... Muito gostoso. Fizemos festa junina, sabe? Legal. Nossa, virava uma bagunça total. A pintura delas falava, a gente até pinta, mas, né? Mas o foco mais era ir para se encontrar. Muito bom. E a Ivonete é uma pintura premiada. Reconhecida, né? Pois é. Quais são aí, Ivonete, os prêmios que te dão uma satisfação, assim, por você ter recebido? Que mais te orgulha? Eu fui premiada num salão de artes plásticas de São Paulo, e nacional, né, em São Paulo. E, para minha surpresa, eu mandei uma obra. Me inscrevi, mandei uma obra, pintei, tive uma inspiração. Falei, vou, né? Uma criação minha. Mas em nenhum momento eu esperava a premiação, só queria participar. E aí eu recebi, depois de um tempo, né? Recebi uma mensagem, não era mensagem, uma carta de que eu havia sido premiada com medalha de ouro. Gente, imagina, como assim, medalha de ouro, né? E foi uma surpresa muito agradável. Não fui receber a premiação na época, e a dona Carmes Franciosa estava lá também, ela já também tinha sido premiada, não lembro qual foi a premiação dela, mas ela, muito gentil, foi me entregar as medalhas. Disso nós temos foto, inclusive, né? Então a gente vai mostrar as fotos agora, Ivonete. Essa é a obra. Essa é a obra premiada que Essa é a obra premiada. E o bacana dessa obra que hoje eu tenho não é igual, mas é uma inspiração que, como eu falei, sabe quando fica aquilo latente? Hoje eu tenho um espaço lá na minha casa com essa planta, que é a glicínia, que eu sempre gostei, por isso que eu quis pintar ela. Amo leitura e um banco. Flores, então eu tenho isso no meu jardim. Acho até mais bonito do que tá aí. Tá? Porque são vivas, estão ali, né? Mas isso foi a minha inspiração. Mas agora tá mais fácil, então, Ivonete, dá para fazer só uma foto. Dá de fazer uma foto, verdade. Mas ela foi, E esse é o quê? Esse foi um ano depois da premiação da medalha de ouro. Foi um brasão incentivador das artes. Eu nem me achava tudo isso. Pensava, mas meu Deus, né? É verdade, demora para cair a ficha quando você não tem pretensão, né? Você pensa, mas tem tanta gente boa, né? Tanto artista, né? E aí eu continuei recebendo algumas honras e tal. E foi isso, foi a minha mais significativa. O que mais nós temos aí, Lucas? Depois da... Quem é essa menina, Ivonete? Quem é essa menina? Essa é a Ivonete, a 7ª filha de 8. Aí eu estava sozinha, né? Mas devia ter uma irmã mais velha aí me olhando. Um exército de irmãs. Querida. Eu com meu pai, Como que é o nome? Fernando Donati. Aí ele estava construindo a nossa casa, imagina, uma casa enorme. Porque eu lembro, eu mudei para essa casa, eu acho que eu devia ter uns 2 aninhos. Uma casa, hoje é uma clínica, tá lá a casa ainda, tá? A casa ela fica na Rua Otaviano, Teixeira dos Santos, alguma referência ali perto. Hoje ela é uma clínica de estética. Ela deve ter uns 8 quartos, salas. Aí meu pai ainda com o tempo ele ampliou atrás, era enorme. Daí depois que ele faleceu, a minha mãe
acabou, a gente achou que ela nunca ia querer sair de lá, mas era uma casa muito grande, né? Os filhos todos casados, né? Aí ela... Sim. Uhum. E essa galera? Quem Essa é? galera é a turma. Metade dos meus irmãos, porque alguns fugiam das fotos. Meu irmão mais velho fugia, não tá aí, tá... E tem alguns vizinhos ali só junto, né? Mas eu sou a do colo. No colo da minha irmã mais velha, que era querida, que cuidava da galera, né? Diz que esse menino de coletinho aí é o Rudy Bernardão. Isso, o Rudy e duas irmãs dele ali do lado. A de branco e a de bolinha lá atrás. Porque nós éramos vizinhos, né? Então, estavam sempre junto. Isso é bairro Alvorada. Bairro Alvorada, E essa meninada? Aí são as mulheres da família. É difícil adivinhar quem é, qual é a Ivonete, né? Pois é. A branquela ali, ó. A única branquela da família. Uma turma, né? 6 mulheres. E o pai tentando os homens para ajudar no trabalho, só vinha mulher, né? Aí a dona Carla. Esse é o episódio que você falou, que ela Sim. recebeu por você e depois te Sim, entregou muita gentileza, querida. E ela foi lá no meu ateliê me entregar. Eu estava em aula. Olha, tem uma aluna ali atrás, Ariete D'Agostini. E muito gentil, sabe? Ela é uma pessoa muito bacana. Podia ter falado, Ivonete, trouxe, vem aqui na minha casa buscar. Não, fez questão de me entregar, né? Muito legal, muito marcante. Aí eu, com uma das minhas exposições, com o ateliê, com as minhas alunas, tem alguns nomes aí que eu lembro, Antonieta Santos, a Mary Brus Amarelo, que também a Mary virou professora de pintura, depois que ela participou do meu ateliê, Bazarete, eu lembro, e Arende, as outras eu não lembro muito. Isso não lembro que ano que foi. Aí eu não lembro que ano também, mas era bem jovenzinha. As minhas artes. Essa foi uma pintura, uma reprodução, né? Uma reprodução não, uma releitura, né? De uma obra famosa. Pintei para minha mãe. Aí é uma das bagunceiras, né? É uma turma famosa. Essa é uma turma famosa que fez parte do ateliê por muitos anos. Eu duvido, Érico, que você reconheça a moça do lado, a morena de cabelo comprido. Sabe quem é? Não. Bom, aqui tá a Cirlei Sim, Zappellini, a Cirlei eu né? reconheci. Cirlei tá fácil. Lá eu vi a foto, jamais reconheceria, mas é a Clair. A Clair do café. Não, realmente não. Clair. Mas a Cirlei tá fácil. Que Cirlei tá fácil. E isso daí tem uns 20 anos, eu acho, essa foto aí. E elas foram minhas alunas, assim, participavam do ateliê. Mais do Zappellini e Clair Bento. 2 artistas, olha. Elas sabem fazer, porque eu sempre brinco, né? Se vocês pintam bem, porque vocês tiveram uma boa professora. Aí, ó. Esse é o prêmio. Prêmios, Alguns prêmios, né? a medalha e as crianças que vão no ateliê, às vezes eu tiro do armário, coloco lá, porque, né, para movimentar um pouco as crianças. Prof, você ganhou um Oscar. Mas, né? Olha só. Tamo, prof, você ganhou. Sim, ganhei. Não, nem confundir com o Kikito, né? Prof, eles saem todos. Nossa, minha prof ganhou um Oscar. Foi tudo referente à premiação aí. Muito bem, né? Prêmios bem bonitos. Essas foram eu pintei essas aquarelas, foi para comemoração dos 60 anos, Memória da Arte, foi quando a Tânia Guedin era do Departamento de Cultura. Não estou lembrando o nome do projeto, é Memória 60 anos de Beltrão, será? Mas foi uma revitalização da Capela São Cristóvão também. Acho que teve um movimento assim junto.
Realmente foi no período. Nossa, da foi. Tânia Sugejin. E foi as minhas primeiras aquarelas. Hoje eu olho e disse, meu Deus, como é que ela gostou disso, né? Tem uma que ela colocou de primeira, que eu não sei se eu mandei, que é a avenida. Eu pintei uma avenida bem antiga, com caminhões, carros antigos. Aquela ela pôs a primeira. Eu falei, meu Deus. Mas esse é sempre um sinal de que a gente continua evoluindo, né? Se Meu... você olhar para um trabalho teu antigo, ou duas coisas, ou ele era muito bom, ou você não evoluiu. Não, eu né? até coloquei, mas eu falei, meu Deus. Bem isso aí. Ainda bem que a gente olha e vê que melhorou, o né? autor sabe, né? O autor tem um julgamento mais duro, realmente, sobre o seu trabalho. Né? Bem O que mais é bom, crítico. porque faz a gente evoluir, né? Sim, sim. Ivonete, quais são os prêmios aí que você considera, ou os eventos que você considera mais relevantes aí da tua carreira? Não só prêmio, mas o que é que momentos importantes ficou marcado para você? O que me marcou muito foi a minha participação, assim, a primeira feira que eu participei com o que eu fazia, não com os alunos, né? Só com o que eu produzia, a Fenobel. Foi antes da Expobel. Lá antes do 2000. Foi 95. 95, eu acho que foi. Participei da Fenobel, que me marcou muito, porque eu acho que foi a primeira, aquela coisa, né? Como é que vai ser, produzir muito trabalho, muito artesanato, eu pintava outras coisas, né? Não era só tela. E depois, uma coisa que me marcou muito foi participar da inauguração do Espaço da Arte, Eunice Sartori, né? Junto com Dona Carmes e outros artistas, eram bem poucos artistas, né? Então, a gente teve essa honra de participar ali da inauguração, foi bem bacana, né? E outras, né? Participei de bastante feiras, exposições, mas as mais marcantes foram essas. Muito bem. E, Ivonete, quais são as técnicas que tu mais utiliza nas tuas pinturas? Eu ensino pintura em tela, deixei o óleo de lado justamente por essa preocupação em viver num ambiente com tinta, né? Então, o óleo, tem muito artista que fica muitos anos, né, no óleo e tudo bem. Mas essa história de dar aula para muita gente num ambiente com muito óleo e solvente, isso começou a me gerar uma preocupação. Mas eu vou viver disso, eu tenho, né? Aí eu fui tirando o óleo, hoje eu dou aula em acrílica, aquarela, pintura em porcelana, faço bastante. E comecei dando aula com tecido e pintura em vidro, na verdade. E aí, isso também hoje já não faço mais, madeira e tal. Então, estou mais voltada para pintura em tela, desenho e aquarela. Gosto de fazer bastante arte, que é uma coisa nova, foi em 2019, quer dizer, eu pintei já muitos anos atrás, mas o que agora está uma tendência muito legal e que eu gosto bastante de fazer é muralismo, né? Mas mais interno, quartos, clínicas, não essa fachada, essa coisa grande, né? Não é mais coisa que tem altura e não... Melhor evitar. Então é essa parte mais de... Santas muito altas, assim. Fachada de prédio, essas coisas, quando me pedem alguma coisa que tem andaime muito alta, eu já disse, não, deixa eu ver quem já topa mais fácil isso, eu já faço. Essa quem é mais aventureiro aí, né? O pintor alpinista. E tem. Não, nossa, tem que ter, né? Tem que ter. Então, são essas as técnicas que eu... Também. A gente falou em técnicas e quais são os teus, entre os famosos, assim, tem algum pintor que te chama a atenção, que é referência para você? Olha, eu não tive formação em artes, né? Então, foi muito engraçado, porque essa parte da teoria, conhecer... Eu conhecia de livros, como eu falei, meu pai até comprava livros de artes. Na escola, a gente aprendia. Mas aí você via eu fui dando aula de coisas simples e tal, não de obras de arte, né, essa coisa. Às vezes a gente pintava uma coisa e nem sabia de que artista que era. Sabia que era famoso, mas, né. Depois, com o tempo, claro, fui amadurecendo, querendo estudar sobre isso. E
e sempre gostei de todos. Mas quando eu tive a oportunidade de visitar um museu, museu do artista, então eu não lembro que ano que foi, que eu tive em Amsterdã, no Museu do Van Gogh, que aquilo me despertou. Van Gogh, para mim, daí já tinha outro olhar, porque daí você entra naquela... Cara, né? Você acaba vivendo aquelas obras. Eu falei, quando eu voltei, eu tive uma overdose de arte, de cultura, que você entra naquilo, eu falei, mas eu não lembro se eu vi essa obra, porque era muita coisa para minha cabeça. Então, Van Gogh, que eu não olhava assim com tanta admiração, por isso que eu acho que a importância de ter museus, de ter acesso à arte, isso é verdade. porque mudou a minha cabeça depois dessa viagem. E nessa mesma viagem eu também conheci o ateliê de Monet. Pensa, eu estive na casa que o Monet viveu. Entrei no ateliê dele, eu vi os pincéis dele no cavalete, as telas, os jardins de Monet, né, famosa, a ponte, andei na ponte de Monet. Então, aqueles artistas da escola que você passava o olho, achava bonito, mas nem lembrava, às vezes, o nome dessa obra. Quando você vive, aí mudou. Então, foram as minhas, hoje falo em pintores assim, gigantes, né? É Monet e Van Gogh. São os dois aí que... tem muitos outros que eu quero entrar ainda em várias. Quero conhecer, né? Quero conhecer, fazer essas visitas ainda, mas foram os que mais me impressionaram. Tive, assim, museus que têm obras muito misturadas, né? Mas entrar do Van Gogh, você viver a vida dele ali, sabe? A energia do lugar, né? E é uma visão muito diferente que ele tem, né, das coisas. Então, isso chama muita atenção. Muito impactante para mim foi. Depois mudou a minha visão dele também e da obra dele. Que engraçado. Ivonete, daquilo que você pintou, qual é a obra que mais te emociona ou te dá orgulho, assim, puxa, fui eu que fiz isso. Até hoje você olha e acha que é muito bom. Olha, tanta coisa, nossa, é difícil falar, sabe? É difícil escolher uma. Teve uma que eu fiz agora para uma feira de arquitetura que teve, a Arc Decor, que foi assim, me convidaram e eu fiquei com vergonha de não levar alguma coisa, né, minha. Eu trabalho muito com encomenda. Então, eu limpo a minha casa, eu tiro o que eu tenho em casa, quando aparece alguma coisa, pego alguma tela ali de casa, mas eu estava com algumas telas já expostas num outro lugar e eu não tinha quase o que levar. Pensei, não, preciso criar alguma coisa. E foi, claro, hoje com a internet, né, a gente segue muitos artistas de agora, do momento. Tem uma artista chilena que eu estou seguindo de uns tempos para cá e que começou a mudar a minha maneira até de ver as cores e tal, né? Muito colorida, chileno, né? Aí eu fiz uma tela que eu pensei, nossa, essa tela... E foi, assim, muito fácil, muito rápido. E fiz não pensando... Claro, a gente coloca lá com preço para vender. Até me pediram o preço, passei um valor ali, né? Pensei, mas não vai vender. Passou para assustar. Não foi para assustar, verdade. Eu passei um valorzinho, porque eu pensei, não, vou pôr um valor ali e tal. Mas acho que não vou vender, vou ficar com ela. Porque eu amei, realmente, né? Fiz pensando... Porque eu não me apego às telas. Eu, com o tempo, disse, não, quiser comprar, vem e tal. Mas aquela tela era muito nova, uma coisa de agora, Tinha né? muito apego, né? E aí... O relacionamento estava muito novo. E aí na feira... Claro verdade, eu queria ficar mais tempo com ela. Daí, na feira, eu vendi duas que eu também não tinha pretensão de vender. E o casal que comprou as duas aquarelas, daí voltou no meu ateliê e daí pediram a tela. E era uma tela que realmente estava, né? Nossa, ainda tá. Tem que fazer mais naquele estilo, porque ficou. E essas inspirações de artistas, né, que trazem isso de dentro da gente, bem diferente do que eu fazia, do que eu faço, na verdade, né? Aquela coisa de explosão de cores, né? E deu certo. Muito bem. Eu estava esperando se você ia perguntar, se eu pergunto. Tá, não, mas pode. Tá bom. Ivonete, quais são os teus planos para o futuro?
Como é que você vê o futuro do teu ateliê, o futuro da tua vida como artista? Pois é, as pessoas falam em aposentadoria. Mas essa é uma área difícil de Artista não se aposenta, Então, né? eu falei, mas meu Deus, eu levei um baita de um tempo para perceber que isso era uma profissão, porque para mim eu não estava trabalhando, todo mundo estava trabalhando e eu não. Sim. Não faz muito tempo. Aí vai passando o tempo, a maturidade, né? Eu pensei, meu Deus, mas isso vai ser até quando? Então, meu plano é continuar com arte até que, né? Que me queiram, né? E que eu consiga fazer, que eu acredito que vai ser até os últimos dias. Mas eu também tenho um sonho de integrar no ateliê algo a mais, porque o Érico, como psicólogo, entende, né? Que com a arte você acaba acessando o mundo interno, através das cores, a maneira de pintar, as dificuldades. Nossa, tem alunos que um é totalmente diferente do outro, tanto na pincelada. Muito particular. E ali tu começa aí, eu como gosto bastante dessa área de conhecimento humano, autoconhecimento, acho que cabe colocar no ateliê, sabe? Isso é uma arte terapia, algo nesse sentido? Não sei se é arte terapia, mas alguma terapia complementar, sabe? Então, vamos, de repente, colocar aqui uma meditação, sabe? Para ansiosos, sabe? Como eu gosto bastante dessa área, colocar alguma coisa assim, sabe? Sim. Uma oficina de mandala. Uma capacidade terapêutica incrível, né? A arte terapia. Eu até cogitei uma época, mas aí eu achei que tem que... Eu até ouvi alguma coisa, a arte terapia meio que matar a arte. Eu falei, não é bem isso que eu quero, né? Mas tem que ter um envolvimento mais profissional, né? Fazer uma arte terapia mesmo, né? Então, não sei te dizer, mas sim, talvez tenha necessidade de alguma formação específica. Alguma formação específica. Eu pensei, não, vou continuar assim mesmo, de repente um dia eu amplie para alguma coisinha a mais. Associar a algo. Associada, vamos mexer, vamos então trabalhar no teu emocional com outras coisas, porque tem gente que pede, que veja, que gosta disso também. Aliar, né? Sim. Muito bem. E para finalizar, assim, Ivonete, tu conseguiria explicar o que a arte representa para ti? Ai, nossa. É a expressão da minha alma. Não tem você botar um olho em alguma coisa e se emocionar. É a alma que está se expressando, né? Então, não tem muita falar. É a minha expressão do... Algo de muita profundidade. Muito profundo. E que é muito individual, né? O que eu olho e acho belo... dando aula tantos anos, eu aprendi isso, né? Que o que eu gosto, tanto que eu no ateliê eu sou uma orientadora do que você gosta, faço coisas que eu não faria para mim, que eu não gosto de fazer, mas que a pessoa gosta, né? Então, essa individualidade do que a pessoa tem dentro dela. É uma expressão da alma mesmo. Sim. Para mim é isso. De você facilitar para que isso saia, para que isso possa se transformar. Para isso flua, venha dela, né? Claro que muitas falam assim, e aqui foi 30% eu, né? O restante foi a prof. Eu falo, não, vai olhar o do colega do lado. Claro, sempre tem as pessoas que gostam que eu intervenha, dê umas pinceladas. Tem pessoas que não vão para o ateliê para elas pintar e que eu só oriente. Agora, uma pincelada poderia ser assim, e não, quase não toco na tela. É bem particular. É bem personalizado mesmo. Bem, e tem que ser, né? A arte não tem como ser de outra forma. E eu não comentei, mas eu dou aula para muita criança aqui, depois da pedagogia. Antes da pedagogia, eu acho que eu não tinha muito jeito com elas, né? E aí, isso me ajudou muito a entender, né? E tal. E, nossa, e elas gostam de ir porque elas têm liberdade de fazer o que elas querem. E tá aí algo que tá faltando, né? Poderia ter um lugar para tirar a criançada das telas digitais e para uma tela artesanal, digamos assim. Nossa, é isso que os pais estão buscando, né? Essa coisa extremamente necessário. E eu percebo, tem alguns casos assim
de crianças com hiperatividade e tal, né? Que começam muito agitadas e quando elas estão descansando ali, elas estão correndo e tal, e que com o tempo começam a se envolver mais, né? Aquilo vai aos poucos, né? Então, requer muita paciência, né? Claro, da minha claro. parte, né? Tem que ter uma, né? Que A gente com imagina. uma turminha... Dá pra ter uma ideia. É uma turma pequena, mas é 7 ali junto, então é que é o máximo que eu dou aula, E né? é uma 7 vez por semana? Uma vez por semana. Legal. Aham. Então, E eles muito bom. amam. Tem uma aluninha que depois eu fiquei sabendo, a mãe dela me falou que quando ela vai pro ateliê, isso já faz algum tempinho, esse cara é como se ela estivesse entrando num mundo encantado. Daí eu lembro, né, de mim, quando criança, você passar por um ateliê, né, como era da Gilda, eu nunca entrei, né, aquela coisa, né, vou entrar ali, né. Sim. Mas assim, era um mundo realmente, quando eu ia para as minhas aulas depois também, de pintura, era um mundo diferente, sabe? Você entrar em contato com aquele mundo. O mundo da arte Fantástico. Né? é fantástico. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Chegamos então ao final. Chegamos ao final. Muito agradecidos a Ivonete pela paciência, por arrumar tempo para vir, Disponibilidade, para né? participar do meu Cuca. Deus. Uhum. E ficamos muito felizes com a sua presença, realmente. Uhum. E também por poder conhecer mais uma pessoa, né? Uma coisa que a gente fala, assim, é que o podcast tem um lado de que nos aproxima das pessoas. Nossa. Né? Uhum. De conhecer A melhor gente as tem a pessoas. oportunidade de Isso. realmente conversar com as pessoas. Uhum. E para quem é entrevistado também, mesmo pessoas que já conhecem você, vão ver e vão conhecer um pouco mais, né? Porque nem todo Mais mundo detalhes. conhece tão de Sim, perto. com né? certeza. Nem todo mundo viu as suas fotos de criança. Verdade. Isso é verdade. Aham, a identidade verdadeira. Né? Isso é muito legal. Aham. Ficamos honrados, Ivonete. Que coisa boa. Igualmente da minha parte, uma honra, muito feliz de estar aqui, desse papo tão descontraído, muito Que bom. gostoso de Ótimo. conhecer vocês também. Então encerramos mais um dos episódios aí, feitos aí com a ajuda da Lei Paulo Gustavo. Né? Com o apoio da Lei Paulo Gustavo. Isso aí. Então tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Ivonete. Obrigada a Encerramos. vocês.